Meus amigos, meus irmãos queridos, brasileiros que eu amo demais, Brasil que eu amo demais, o site do Arrependimento Nacional, ele nasceu em janeiro de 2014. Portanto, mês passado completou 8 anos no ar, né? Falando a mesma coisa, que é pregando a justiça, né? Paulo fala ali em 2 Timóteo, na véspera da sua morte, ele fala que a coroa da justiça me está guardada. Ora, se Paulo alcançou a coroa da justiça, deve ser a mais importante, né? Essa coroa deve ser a mais importante, a mais graduada, vamos dizer assim, né? A coroa da justiça, né? Mas eu quero trazer para vocês um pouco do entendimento do que seja justiça, né? Aqui em Mateus 5, 20, fala assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui está falando, gente, irmãos, não está falando que você vai perder a salvação. Está falando que você não vai alcançar o que Paulo alcançou, essa coroa. Você não vai alcançar a coroa, portanto, você não vai entrar nesse reino da justiça. Então, há um reino no céu, que é o reino da justiça, daqueles que praticaram a justiça, né? Então, em muito, por quê? Os escribas e fariseus. Porque o que eles faziam para serem vistos. Eles faziam para a glória deles. Esse é o problema deles, né? Então, eles amavam o dinheiro. Os fariseus, especialmente os saduceus, eram muito ricos. Tinha o dízimo do templo, eles engoliam tudo aquilo, né? Anás e Caifás era o sumo sacerdote, que no tempo que o Senhor morreu, Anás era o sogro dele, e Anás, quer dizer, ele é baixinho, mas o cara era muito, Anás era muito rico, riquíssimo. Então, isso que ele está falando. Não está errado ser rico, não. Pode ser rico. Deixa eu mostrar aqui para vocês, no capítulo 6 aqui, no capítulo 6 de Mateus, verso 19, o Senhor fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Durante muitos anos, eu pensava, eu tenho que ganhar salário mínimo a vida inteira, porque não é para acumular. Eu queria acumular. Eu queria ter uma riqueza, ter valor, dinheiro na minha mão, né? Estudei muitos anos, né? E passei por muitas dificuldades financeiras. Eu queria, né? Só que agora me vem o texto dizendo que não pode. Até um dia, já tem vários anos, que eu li aqui uma outra frase: para vós outros. Esse é o problema, para vós outros. Para mim, não. O problema dos fariseus e saduceus, eles acumulavam para eles. E hoje tem muitos pastores, muitíssimos,
que o dinheiro da igreja, eles metem a mão e vão ficando ricos com o dinheiro que entra na igreja, com as ofertas. Eles são muito bons para fazer oferta, né? Eles são muito craques para fazer oferta. Eu soube de um pastor tinha um pastor, ele faleceu, que era especialista em fazer oferta, né? Então, veja bem, aqui não está falando que não pode ter. O problema é se eu escolho para mim, se eu entesouro para mim mesmo, né? Aí dá problema mesmo. Não pode. Deixa eu mostrar aqui um texto em Lucas. Mostrar um texto aqui em Lucas, capítulo... Lucas 13, 14, 15, vai falar, esses 3 capítulos vão falar uma coisa só, esse preparo, e é através da prática da justiça, esse preparo para o arrebatamento. É pela prática da justiça, né? Então, por exemplo, só para você entender aqui, eu já chego no outro ponto aqui. Grandes multidões, Mateus 14, 25, o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele que pratica a justiça é o discípulo de Jesus. E aqui está um padrão, aqui está o padrão. Então, gente, a prática da justiça é que me conduz ao reino. Resumindo, é isso que eu estou falando para vocês. Eu não posso agir como os fariseus agiam, né? Eu posso acumular riqueza, sim. Eu posso ter muito dinheiro na mão. Só que, olha, para vós outros, não é dinheiro para mim, né? Aqui em Lucas 16, tem um rico. Vamos aqui para Lucas 16. Eu não posso acumular para mim, mas eu posso acumular não para meu uso, exclusivamente para meu uso pessoal. Deixa eu ler para vocês aqui o que o Senhor está falando. Ele fala: para vós outros. Isso ele proíbe. Mas eu posso praticar a justiça com o dinheiro que eu ganhei de maneira correta. Olha a história desse homem aqui. Ora, havia certo homem rico. Isso aqui é uma história verdadeira. Não é uma parábola. Que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Esse é o problema. Esse homem rico vivia para ele, só para ele, todos os dias, né? Agora, na frente fala, ele morre, vai para o inferno, né? Está logo aqui embaixo do texto de Lucas. No inferno, estando em tormentos. Então, esse indivíduo aqui foi para o inferno, porque ele usou o dinheiro não para praticar a justiça. Olha, eu vou terminar com uma história, um fato que aconteceu comigo agora, semana passada.
hoje é... Essa semana, foi no começo da semana, foi segunda-feira. Eu fui no supermercado fazer uma compra. Fiz a minha compra, eu e minha esposa, chegamos no caixa para pagar. Na minha frente tinha um rapaz, uma moça jovem, ele também jovem, com uma criança no colo, era o esposo e a esposa e a criança, né? E ele estava passando a compra dele. Era pouca coisa, mas eu não percebi, era pouca coisa. Em seguida seria a minha compra. Aí eu fiz o seguinte, eu falei para ele, olha, eu queria pagar a sua conta. Você deixa eu pagar a sua conta? Ele ficou assim, conversou com a esposa, ficou meio constrangido, né? E tal. Eu falei, não, mas eu tenho dinheiro, eu posso pagar a sua conta, né? E finalmente ele concordou que eu pagasse a conta dele, né? Então eu paguei a minha conta e paguei a conta dele, né? Isso é fazer justiça, né? A esposa estava com a chinelinha havaiana baratinha, né? Vi que eram bem pobres, né? E então, gente, entende? Você tem uma oportunidade. Não deixe de praticar justiça na oportunidade que você tiver. Fiquem com Deus.